Você sabia que existe uma lista que o Senhor Jesus fez que mostra quem vai para o inferno? Você sabia disso? É uma lista que o próprio Senhor Jesus ele falou. E para que ele fez essa lista? Não foi para acusar você. Ele não fez essa lista para jogar você para baixo. O Senhor Jesus fez essa lista para nós olharmos para o espelho e ver o que nós precisamos mudar. Assim como um pai e mãe vira para a criança, eu tenho certeza, quem tem filho pequeno aqui? Quem tem filhos aqui? Um dia ele foi pequeno. Eu tenho certeza que você fala mais o que não deve fazer para o seu filho do que fazer. Não mexa aí, não faça isso, não pode, não, do que dizendo, pode fazer. Por isso que você entende por que na Bíblia, quem mais falou do inferno foi o Senhor Jesus. E por que ele falou do inferno? Porque olhando para olhando para mim, para ti, para todos nós, ele não quer que os filhos deles se pereçam. Por isso que ele mais falou sobre o inferno. E essa lista é para você se olhar no espelho e ver se você está verdadeiramente, se você está salvo ou se você às vezes está condenado. É triste. Lembre que o que faz a sua alma ser salva não é o seu título, não é como você entende da palavra de Deus, é você obedecer a palavra de Deus. Vamos ler a lista? Vamos? Nós vamos ler tudo, depois eu vou explicar item por item nessa lista. Abra aí o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha para mim. Vencedor para o Senhor Jesus é quem chega nos céus. Não é quem conquista ou quem adquire algo. Vencedor para Deus é quem chega nos céus. É aquela pessoa que até o último dia da vida dela, ela foi fiel a Deus. Ela serviu a Deus. Ela se entregou a Deus. Ela confiou na palavra de Deus. Esse é o vencedor para Deus, que por mais lutas que enfrentou, por mais guerras que passou, a pessoa permaneceu com Deus. Então, Deus vai ser o nosso Pai, Ele vai morar com a gente eternamente. Aí, o Senhor Jesus dá a lista, Ele diz assim: mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Presta atenção aqui, por favor. Isso é tão forte que vamos começar falando do primeiro. Qual que é o primeiro da lista que está condenado ao lago de fogo? Para quem não sabe, o inferno não é o pior. Se você morre sem a salvação, você vai para o inferno. Mas ali não é o pior. Depois do grande julgamento, quem já está condenado vai para o lago de fogo, que é onde o diabo, a morte, o anticristo e todos aqueles que não foram escritos no livro da vida vai estar condenado. Então, o Senhor Jesus estava mostrando aqui que o primeiro a ser condenado ao lago de fogo é quem? Covardes. Aos covardes. Olha para mim. Pode deixar a Bíblia fechada. Quem são os covardes? Para Deus, covarde é aquele tipo de pessoa que não assumiu a fé nele.
Porque, diga-se de passagem, para você colocar o Senhor Jesus como teu Salvador, o seu Senhor, você tem que assumir Ele. Eu não sei se você teve a infelicidade de, na sua vida, passar por uma situação assim bem constrangedora, de você chegar no lugar e você cumprimentar uma pessoa e essa pessoa fingir que nem te conhecia. Já passaram isso? Alguém que já passou por isso? É ruim, não é? Olhou para você assim e fingiu que nem te conhece. É assim que Deus sente quando você não assume o Senhor Jesus como teu Deus acima de tudo. Ele se sente rejeitado. Por isso que o primeiro são os covardes. Você tem que assumir Jesus na sua vida. Assuma Ele como o primeiro na sua vida e pode ter certeza de uma coisa: Ele vai se agradar de você. Diante do Pai, Ele vai assumir você. Assuma que você é cristão. Assuma que verdadeiramente você não só crê, como também entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Segunda pessoa, e aos incrédulos. A pessoa incrédula é aquela pessoa que não crê na palavra que sai para ela. O incrédulo, ele acredita mais nas pessoas do lado de fora do que muitas vezes no homem de Deus que está aqui no altar, na palavra de Deus. O incrédulo é aquele que brinca com a sua fé, faz chacota com a sua fé, porque a pessoa é incrédula. O incrédulo está na lista de quem está condenado ao lago de fogo. Por isso que o Senhor Jesus também, numa outra ocasião, disse: tudo é possível àquele que crê. Tudo! Mas é o que crê. O incrédulo não. O incrédulo, ele é igual Tomé antes de ter sido batizado com o Espírito Santo. Eu quero tocar, deixa eu ver, eu quero ver. Ela crê, mas com o pé atrás. Eu não sei, hein? Seguro morreu de velho. E se isso aqui for mentira? Outro tipo de pessoa. E aos abomináveis. Quem são a pessoa que é abominável? É duas coisas. O abominável é aquela pessoa que acredita em coisas que... Vou dar um exemplo. Tem gente que acredita em superstições, são aqueles supersticiosos, que coloca a fé em coisas ou em pessoas. Segue a vida dela baseado em adivinhos. Há quem diz assim: não, eu tenho esse pé de coelho porque me traz sorte. É só a pessoa pensar um pouquinho, se coitado do coelhinho, que nem teve sorte para o coelhinho, quanto mais para você. É ou não é verdade? Há quem carrega uma figa dizendo: não, isso aqui vai me proteger. Coloca, eu já vi em lojas, sal, alho, uns dentes de alho. Não, isso aqui vai espantar a inveja. Isso é superstição. É a mesma coisa de perguntar para o cristão pirata: que signo você é? Eu sou de Libras. Eu sou disso. Não existe. Eu não creio em superstição. Eu não creio em isso. É ser abominável. Abominável também. Pastor, o que é mais que abominável? É o tipo de pessoa como Manassés. A Bíblia fala que Manassés foi tão abominável que ele pegou os filhos deles, o filho dele, que era bebê, e queimou vivo. A Bíblia diz isso, que ele queimou os filhos dele vivo, queimou para afrontar a Deus. Foi uma coisa abominável. Isso é abominação também. Quem está compreendendo? Está entendendo? Abominável. Tanto tipo de pessoa supersticiosa, que acredita em coisas. Não, se eu colocar uma ferradura atrás da porta,
que diz, atrás da porta, vai me proteger. Não vai. Quem me protege é isso aqui, ó, é a palavra de Deus. Quem me protege não é um item, não é um objeto, é o quê? É a palavra. É a palavra. É a palavra que me guarda, que me protege. Há quem fala, não, eu pego uma nota de dólar, dobro, coloco na carteira para trazer prosperidade. Isso é um tipo de superstição. Abre mão disso. Abre mão. Se trouxesse prosperidade, você estava rico. E olha aí a guerra que você está vivendo. Olha a situação, que guerra que tu está vivendo. Depois, e aos homicidas. Você sabe o que é homicida? Não é só o que nós não temos direito de tirar nem a própria vida, nem a vida do outro. Mas eu quero falar de um homicida que ele tenta matar, sabe o quê? É a sua fé. Tem gente que é usada pelo diabo para colocar malícia em você, para colocar dúvida em você. Tem gente usada pelo diabo para tentar criar dentro de você uma malícia, criar dentro de você uma sujeira. É homicida, quer matar a sua fé. E tem gente assim, não tem? Não é pouca, não, é bastante. Cuidado, vigia. Vigia. Seja dentro da igreja ou qualquer outro lugar. Cuidado com aquelas pessoas especialistas em matar a sua fé. Toma cuidado. Tome cuidado. Esse é homicida. E nem você pode matar a fé do outro também. Cuidado. Qual é o próximo? E aos fornicadores. Fornicadores, pessoal, é aquela pessoa que vive na prática da carne lá fora. É o tipo de pessoa que não se consagra a Deus. Exemplo, o ato conjugal foi feito para o casamento. Aí há quem fica com um, com o outro, com o outro, com o outro. É um tipo de fornicação. Você fica na pornografia, é um tipo de fornicação. Isso é um tipo. Então, aqui ele falou, isso, abre mão disso. Depois vem, e aos feiticeiros, correto? Feitiçaria tem duas coisas. É aquele que faz uma maldade contra a pessoa, mas também tem um feiticeiro que se chama, que traz a rebelião. A Bíblia diz que o pecado da rebelião é como feitiçaria. Você tem noção do que é isso? A pessoa se rebela contra o homem de Deus, contra a autoridade que o Senhor colocou. Rebelião em qualquer nível. Vigia, toma cuidado. E aqui no Rio Grande do Sul não existe feitiçaria, existe? Hã? Você sabe, tem muito. Então, cuidado, toma cuidado, vigia nisso. Aí continua. E aos idólatras. Idólatra, pessoal, não é só a pessoa que adora uma imagem ou uma escultura, não. Idolatria é tudo que você coloca na frente de Deus. Tem gente que coloca um cantor na frente de Deus e vive de acordo com o que aquele cantor fala. É um tipo de idolatria. Idolatria, há quem idolatra o filho, o pai, o marido, a esposa. Eu amo a minha esposa, só que ela está em segundo plano. Quem está em primeiro é Deus. Quem está em primeiro é Deus. É Ele quem tem que ser adorado. Deus não quer que você divida a sua fé. Tudo que divide a sua fé é idolatria. Tudo. Ah não, eu vou acender uma vela para Deus e outra para o diabo, para ver qual que dá mais força. Tem gente que espiritualmente faz isso. Coloca a fé. Não, vou colocar fé nesse santinho aqui. Não, vou colocar fé nisso. Junto com Deus, você está dividindo. Abra mão disso. Abra mão da idolatria.
Ah, mas falaram que isso aqui segue a palavra. Deus, ele quer 100% da sua fé. Repete comigo. Deus quer 100% da minha fé. Quem está me entendendo? Então, idolatria é isso. Há quem coloca alguma coisa acima de tudo. Há quem idolatra o dinheiro. Há quem idolatra algumas coisas. Cuidado, o que você colocar no lugar de Deus, você perde. Tudo que eu coloco no lugar de Deus, eu perco. Isso é muito sério. Ah, mas é só uma reza que me deu. Não divida a sua fé. Não divida. Não, mas vai dar força, pastor. É isso, é isso. Não. Coloque toda a sua fé 100% em quem? No Senhor Jesus. O que mais? E a todos os mentirosos. Olha para mim. Desde criança, se eu ficar aqui ensinando para vocês que mentir para o outro é errado, eu vou estar enxugando gelo. Porque seja honesto, quem desde criança, por mais que os seus pais fossem incrédulos, desde criança você sabe que mentir é errado. Todo mundo. Tem pais que falam assim, não mente para o pai, não mente para a mãe. Se mentir, vai apanhar. Quem passou por isso? Passou? Não é? Eu quero falar da mentira. Não é que você fala para o outro. Isso você já sabe. Mas é aquela mentira que você se engana a si mesmo. Porque é duro, pessoal. Fica de pé no seu lugar, por favor. Que a gente já vai buscar o Espírito Santo. É duro, pessoal. Você ter 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, você ter um título, e não estou falando isso para te colocar dúvida não, mas é duro você olhar para o espelho e dizer assim, eu não tenho o Espírito Santo, eu estou mal com Deus mesmo, pelas minhas atitudes, minhas reações, eu estou mal com Deus. É duro. Você acha que é fácil? Mas aí, mentir para si próprio é muito mais fácil. Você se enganar, não, mas eu tenho título, não, mas eu estou indo na igreja. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro. Por isso que a pior mentira não é a contada, é a que você fala para você mesmo. Essa é a pior mentira. E o mal, ele tenta implantar mentira dentro de você. Ele tentou fazer isso na vida de José. Você sabe a história de José? Que de escravo se tornou governador? Ele estava lá, foi vendido pelos irmãos como escravo. Chegou na casa de Potifar, e o que aconteceu? Lá, ele começou a crescer, desenvolver, mesmo como escravo. E a Bíblia diz assim que Potifar colocou ele como responsável de tudo. E Deus era com José. Deus era com José. Aí, por uma injustiça, José foi para a prisão. Lá na prisão, ele começou a fazer a diferença lá, porque quem é de Deus faz a diferença, brilha, porque procura fazer o melhor em tudo, porque faz para Deus. Lá na prisão, a Bíblia diz assim, e Deus era com José. E de lá vocês sabem que de escravo ele se tornou governador. Mas uma coisa que o mal tentou implantar, e eu digo certeza que ele tentou implantar na cabeça de José, foi sabe o quê? E uma coisa que ele tenta implantar hoje, em várias pessoas, é você basear a sua vida espiritual no que acontece do lado de fora na sua vida. Porque entenda, se José focasse nisso, o que estava acontecendo do lado de fora, na cabeça dele, ele ia pensar que ele estava mal com Deus, que ele estava ruim com Deus, estava amaldiçoado. É ou não é?
Sim ou não? É igual Jó. Não tinha explicação que Jó passou, mas se fosse olhar do lado de fora, você falaria, se ele fosse levar em consideração tudo que acontece do lado de fora, ele ia falar, eu estou mal com Deus. É ou não é? A mesma coisa. Tem gente que é enganada pela mentira do diabo, o seguinte, as coisas estão dando certo do lado de fora, ela fala, eu estou com Deus, Deus está comigo, eu sou uma bênção. Começa a acontecer problemas, situações, começa a tudo em volta, começa a ter situações, problemas. Ah, Deus não é comigo, eu estou mal com Deus, Deus não é comigo, Deus não existe. Isso é uma mentira. Eu não posso me guiar pelo que acontece do lado de fora. E se a luta que eu estou enfrentando faz parte do propósito de Deus na minha vida, de um projeto de Deus, como aconteceu com José, e aí? Eu não posso me iludir com as conquistas e nem com as derrotas. Eu não posso me iludir com as bênçãos e também com as guerras. Por isso que você tem que olhar no seu espelho espiritual, aí você entende por que Jesus falou dessa lista. Aí ele termina dizendo, né? E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo, enxofre, o que é a segunda morte. Resumindo, ele quis mostrar isso porque ele quer salvar a sua alma. Lembra que eu falei do abominável, o Manassés, que pegou seus filhos e queimou ele vivo? Lembrou? Pouco tempo depois, ele foi no fundo do poço. E no fundo do poço, a Bíblia diz que ele pediu misericórdia a Deus. Ele se arrependeu. E Deus perdoou ele. E salvou ele. Salvou ele. Jesus te trouxe aqui, o Senhor Jesus, para isso. Não é para jogar na sua cara o pecado, não é para te acusar. É para te salvar. É para a gente colocar você que está bem com Deus, é para você colocar sua barba de molho, não tem essa expressão? Ser humilde e falar, tem misericórdia de mim, Deus. E eu termino, antes de nós buscarmos a presença de Deus, coloca para mim Filipenses 2:15. Diz assim, lê no telão comigo. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo, no 16, retendo, que é guardando, a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Olha para mim, não foi em vão Deus te trazer aqui hoje. Não foi em vão. Fazia parte do propósito de Deus, mas para isso você precisa tomar uma decisão. Agora é hora de você orar, falar com Deus. Como que eu oro? Como que eu falo com Deus, pastor? Não é repetir o que o pastor fala. Não é ficar calado assim, ouvindo oração. É você falar a verdade. É você ser verdadeiro com Deus. Se você tem dúvida da salvação, falar, Deus, eu estou fraco, eu estou mal. Salva minha alma. É ser verdadeiro com Ele. Faz isso agora. E você fazendo isso agora, o Espírito Santo, Ele vai salvar você. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto você está vivo, não tem pecado que o Senhor Jesus não possa perdoar. Por isso que Ele faz questão, como um pai que vira para o filho e fala, não faça isso, filho. Não vai ali, não vai lá. Por isso que Jesus Cristo foi quem mais falou do inferno e mostrou essa lista de quem vai para o inferno. A lista dos que irão para o inferno. Pede misericórdia a Deus. Você tem que tomar a decisão. Todo dia o pecado vem. Todo dia você vai ver a tentação. Pecado
tentando vir até você. Escolha Deus. Escolha Deus. Assuma. Você está fraco, você reconhece que uma ou mais dessas coisas você está incluída no meio. Pede misericórdia a Deus, fala, meu Deus, me ajuda. Porque Ele vai te ajudar. Fecha os seus olhos, por favor. Espírito Santo, eu oro por essa pessoa, meu Pai, que ela reconhece isso. Ela reconhece que ela está mal, ela está longe do Senhor, mas o Senhor usou essa palavra como um espelho que mostra, meu Pai, a nossa nudez, os nossos erros. E o Senhor não fez por mal, o Senhor fez, não foi para acusar, o Senhor fez porque o Senhor deseja salvar.